Olá pessoal, sou o professor Almir da Universidade Federal de Uberlândia e nós vamos agora nesse quarto vídeo falar um pouquinho sobre o administrador judicial, né? Nós falamos sobre esses procedimentos comuns, que o administrador judicial é responsável pela organização do quadro geral de credores, da organização dos trabalhos, né, do processo de falência e recuperação judicial. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Sobre esse profissional. O administrador judicial é um profissional, né, idôneo, que deve ser preferencialmente advogado, ou então economista, administrador de empresas ou contador. Tá? E é possível também que ele seja uma pessoa jurídica especializada. Tá? Ele vai ser nomeado pelo juiz, né, no processo de falência e recuperação judicial, e a nomeação dele não é igual à nomeação de um perito. Tá? Então o juiz vai escolher um profissional. Né? As partes não têm como definir se elas aceitam ou não o administrador judicial. Isso fica a critério do juiz. Tá? Depois que o juiz nomeia o administrador judicial, tá, ele tem que assinar em 48 horas um documento chamado termo de compromisso. Se ele não assinar, o juiz pode nomear um outro administrador judicial. Ele tem que manter, além de, né, todos os seus dados atualizados, também um endereço eletrônico específico para informações do processo. Tem que criar um site para aquela falência ou para aquela recuperação judicial, né, onde ele vai receber, por exemplo, pedidos de habilitação. Né. É importante. Os pedidos de habilitação eles são feitos direto para o administrador judicial, né, e na primeira fase do processo, e não para o juiz. Tá? Só impugnações, ações ordinárias que são encaminhadas para o juiz. Mas durante o prazo de 15 dias do edital para habilitação, esses pedidos são feitos para o administrador judicial, e é importante que ele mantenha um site para que ele possa receber esses pedidos de habilitação, né, e tanto pedido de apresentação de divergências, quanto a valores e classificação de créditos. Tá? Quem não pode ser administrador judicial? Todos aqueles que foram destituídos da função de administrador nos últimos 5 anos, né? Aqueles que foram destituídos da função do membro de comitê de credores dos últimos 5 anos, aqueles que atuaram como administrador e não prestaram contas da administração, né? Ou então aquelas pessoas que têm uma relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, os administradores, os controladores ou representantes legais do devedor, ou então for amigo, inimigo ou dependente do devedor. Tá? Bom, quais são as funções do administrador? O administrador tem que enviar correspondência para os credores, né, fornecer informações que foram pedidas, né, inclusive com extratos dos livros comerciais do devedor, exigir informações para os credores e para o devedor, elaborar a relação de credores, consolidar o quadro geral de credores junto com o juiz, requerer a convocação da Assembleia Geral, contratar outros profissionais, caso seja necessário, manifestar sobre algumas questões incidentais no processo. Essa é a função do administrador, e presidir as assembleias. Ele ganha para isso? Sim. Tá? O valor da remuneração dele e a forma como ela vai ser paga é fixada pelo próprio juiz. Tá? O total pago não pode exceder 5% do valor do débito dos credores na recuperação judicial e do produto da venda dos bens no processo de falência. Tá? E lembrando que nos processos de microempresa, empresa de pequeno porte e produtores rurais, esse percentual está limitado a 2% apenas, tá? Dessas dívidas, como eu havia comentado. 60% do valor fixado dos honorários do administrador tem que ser pago, né, na realização do ativo, né, na realização dos trabalhos do administrador, e 40% fica reservado para o pagamento no final, depois dos julgamentos das contas do administrador judicial. O administrador possui auxiliares, né, que podem ser indicados por ele, né, e ele pode pedir para o juiz nomear esses auxiliares, contratar esses auxiliares, né, e cabe ao devedor ou então à massa falida arcar com essas despesas desses auxiliares, né, caso o administrador requeira. Ele pode ser destituído? Pode. Tá? Isso pode ser feito de ofício pelo juiz ou então a requerimento de pessoas interessadas. Tá? Lembrando que no mesmo ato que o juiz destitui um administrador, ele já tem que nomear um substituto. Tá? O administrador judicial que for substituído tem que prestar contas também, né, no prazo de 10 dias da sua destituição. Tá? E se ele não fizer, ele pode responder por qualquer prejuízo que ele causar ao processo ou então aos demais credores. Né? E a falta de prestação de contas pode levar à sua destituição. Junto com o administrador judicial, nós temos o Comitê de Credores, tá? Que é um órgão importante também na falência e na recuperação judicial, né, para agilizar o processo de tomada de decisões e consultas dos credores. Existe esse órgão chamado Comitê de Credores. Tá? Ele é formado por um representante de cada classe e os suplentes. Tá?
E ele funciona tanto na falência quanto na recuperação judicial para zelar pelo andamento do processo, para comunicar violações dos direitos dos credores ao juiz, para emitir pareceres, requerer convocações de assembleia, né, e todas as vezes que o juiz requerer, ele vai ser manifestado. Né? Quantos membros tem o Comitê de Credores? Né? O Comitê de Credores tem 4 membros, tá, que são eleitos por cada uma das classes de credores. Né? E essas classes vão se dividir da seguinte forma: um representante e 2 suplentes de classe trabalhista, um representante e 2 suplentes de classes com garantia, e um representante e 2 suplentes de classe quirografária, um representante e 2 suplentes da classe de credores de microempresa e empresas de pequeno porte. Tá? Se não houver comitê de credores, aí é o administrador judicial que vai atuar em seu nome, ou então, né, se o administrador não puder, é o juiz que pode exercer essa função. Diferente do administrador judicial, os membros do comitê de credores não recebem nenhuma remuneração. Tá? Os trabalhos, eventualmente, eles podem ser indenizados de despesas que eles fizerem a favor, né, dos credores no processo, mas eles não têm remuneração. Tá? E os impedimentos do comitê de credores é bem semelhante aos do administrador judicial, né, que não podem ser destituídos dessa função nos últimos 5 anos, nem como administrador, nem deixar de prestar contas como administrador, e parentes até o 3º grau, amigos ou inimigos. Tudo bem? Com isso nós encerramos essa aulinha de hoje. Tá? Bons estudos a todos vocês.